Salut les élèves IBL, je suis prof AXA et je suis là pour vous aider avec votre cours de français. Allons-y? Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre os verbos que podem ser conjugados no passé composé com être, auxiliaire être ou auxiliaire avoir. D'accord? Donc, on va commencer. Ici, j'ai des exemples. Pourquoi un verbe peut être conjugué au passé composé avec être ou avoir? Et quand est-ce que ça arrive? Quando isso acontece, d'accord? Bon, on va commencer par le verbe monter. Le verbe monter, c'est un exemple de verbe qui peut être conjugué avec les deux auxiliaires. Et donc, j'ai un premier exemple ici pour vous montrer. Elle a monté les valises au premier étage. Então, quando a gente sabe, por que a gente sabe que aqui nessa frase, ela monté, o auxiliar tem que ser o avoir e não o être. Fazendo a pergunta, quoi? Quoi? Então, alors, elle a monté quoi? Les valises. Elle a monté quoi? Les valises. Então, monter aqui, c'est un verbe transitif direct. Então, sempre fazendo essa perguntinha quoi, eu vou saber se eu vou conjugar com o être ou avec avoir. D'accord? Então, vou passar aqui para você todos os exemplos possíveis de verbos que podem ser conjugados com o être ou avec avoir. Bon, l'autre exemple ici, donc on a vu avec auxiliaire avoir et maintenant on va voir avec auxiliaire être. Elle est montée au troisième étage sans ascenseur. Elle est montée au troisième étage sans ascenseur. Donc, quando a gente diz ela subiu, pronto, o sentido está completo. Nesse caso, vai ser auxiliaire être, ok? Não dá para perguntar se ela subiu alguma coisa. Se ela pega alguma coisa e sobe para algum lugar, auxiliaire avoir. Mas se é ela mesma que sobe, auxiliaire être, d'accord? Donc, le premier verbe ici, monter. Le deuxième verbe, c'est le verbe descendre, le contraire du verbe monter. Alors, le premier exemple, c'est avec auxiliaire avoir. On a descendu les escaliers à toute vitesse. Donc, on a descendu quoi? On a descendu les escaliers à toute vitesse. Et avec l'auxiliaire être maintenant, on est descendu. C'est nous qui avons descendu. L'action, elle revient sur nous. Donc, on est descendu au rez-de-chaussée. Então, nós descemos para o primeiro, o andar de baixo, né? O térreo. Então, em francês, térreo se fala rez-de-chaussée. Alors, on est descendu au rez-de-chaussée. Então, nessa última frase, não dá para você responder a pergunta o que. Se não dá para responder a pergunta o que, auxiliaire être. Le prochain exemple, c'est avec le verbe entrer. Et la première phrase ici, c'est « J'ai entré un nouveau mot de passe d'accès au portail ». Donc, j'ai entré quoi? Un nouveau mot de passe. Então, eu coloquei uma nova senha de acesso ao portal. J'ai entré un nouveau mot de passe d'accès au portail. Donc, nouveau mot de passe, là, répond à la question quoi? J'ai entré quoi? Un nouveau mot de passe. Le prochain exemple avec l'auxiliaire être maintenant. Je suis entrée dans la réunion sans rien dire. Je suis entrée. C'est moi, eu que entrei na reunião. Não fui eu que coloquei. Veja, o sentido do verbo, ele muda. Aqui o entrer está no sentido de colocar uma senha. Aqui ele já está no sentido de entrar mesmo. Sou eu que estou entrando, é ela que está entrando. Alors, auxiliaire être nesse último caso. Je suis entrée dans la réunion
sans rien dire. Eu entrei na reunião sem dizer nada. E vamos partir então agora para o próximo verbo, que é o verbo rentrer. Rentrer. Papa a déjà rentré la voiture dans le garage. Papa a rentré quoi? La voiture. Então veja, rentrer nesse caso está no sentido de colocar, de voltar algo para um lugar em que ele sempre estava ali, né? Então eu volto para aquele lugar. Então o carro, ele frequentemente fica na garagem. Então o pai vai recolocar o carro na garagem. Então, papa a déjà rentré quoi? La voiture. Et au próximo exemple, le prochain exemple, c'est avec l'auxiliaire être. Je suis rentré chez moi. Aqui o verbo está com sentido de eu. Eu é que voltei para casa. Então, nesse caso, não dá para fazer a pergunta quoi, auxiliaire être. Le prochain exemple, c'est le verbe sortir. Como eu disse para vocês, nós vamos ver todas as possibilidades de verbos que podem ser conjugados com os dois auxiliares. E aqui nós temos o verbo sortir, sair. Le premier exemple, c'est maman a sorti la tarte du four. Maman a sorti la tarte du four. Maman a sorti quoi? La tarte. La réponse pour quoi, c'est la tarte. Donc, mamãe tirou. Veja que o verbo sair, o verbo sortir aqui não está no sentido de sair mesmo, mas traduzindo para o português seria tirar. Maman a sorti. Mamãe tirou. J'ai sorti mon cahier du tiroir. Então, eu tirei meu caderno da gaveta, por exemplo. Então, sortir, traduzindo para o português, aqui seria como tirar. Et le prochain exemple avec être maintenant. Maman est sortie avec la voisine pour faire des courses. Maman est sortie avec la voisine pour faire des courses. Então, foi mamãe que, agora sim, o verbo vai ter uma tradução literal pra gente. Mamãe saiu. Para quê? Avec la voisine pour faire des courses. Não dá para fazer a pergunta o quê? Alors, auxiliaire être. Le prochain verbe, c'est le verbe retourner. Retourner. Voltar, retornar. Mas, se ele estiver como auxiliaire avoir, não dá para fazer essa tradução literal no português. Vamos ver? Alors, j'ai retourné mon steak pour le faire bien cuire. Donc, j'ai retourné quoi? Então, eu peguei o bife lá na panela e eu virei. Então, j'ai retourné le steak. Então, não vai ter a tradução literal de voltar, mas de virar, d'accord? Le prochain exemple, avec être, je suis retournée en France pour la 5e fois. Então, eu voltei, eu retornei à França pela 5ª vez. Je suis retournée, fui eu que voltei. Não dá para fazer a pergunta o quê? Eu voltei o quê? Não, eu mesma que voltei. Ponto, sentido completo. Auxiliaire, être. Le prochain verbe, c'est le verbe passer. Un autre verbe possible avec les deux auxiliaires. La première phrase, toujours avec avoir, c'est « Nous avons passé les vacances à Lisbonne ». Nous avons passé quoi? Les vacances. Donc, s'il y a la possibilité de répondre à la question quoi? Les vacances. Donc, auxiliaire avoir. Et s'il n'y a pas la possibilité de répondre à la question quoi? Donc, c'est avec être. Nous sommes passés à la pharmacie à 7 heures. Nós é que passamos. Andando, nós estávamos passando ali na farmácia. Então, auxiliaire, être. Veja, diferente de eu dizer, eu passei o quê? As férias. Então, quando eu posso dizer essa pergunta, o quê? Volto a reforçar. Você passou o quê? As férias na praia. Então, auxiliaire avoir. J'ai passé les vacances à la plage. Mas se sou eu que estou passando em algum lugar ou alguém está passando em algum lugar, je suis passé
par la pharmacie, je suis passé par la rue, etc. D'accord? Le prochain exemple, c'est um verbo que logicamente vem do verbo passer, que é repasser, mas na verdade o repasser significa passar roupa, por exemplo. Par exemple, il a repassé ses vêtements ce matin. Il a repassé ses vêtements ce matin. Ele passou o quê? Ses vêtements. Il a repassé quoi? Ses vêtements auxiliaires avoir. Le prochain exemple avec être. Il est repassé des dizaines de fois devant ma fenêtre. Donc, il est repassé. Foi ele que repassou dezenas de vezes onde? Diante da minha janela, em frente à minha janela. Donc, não dá para fazer a pergunta quoi auxiliaire être. Et pour terminer avec ce sujet, on va voir un verbe demeurer que vai ter dois sentidos diferentes. Ele vai ter sentidos diferentes dependendo do auxiliar. Se avoir ou être também. Então vamos lá? Geralmente as pessoas não estudam muito esse verbo quando vem essa questão dos dois auxiliares. Mas eu trouxe aqui hoje para vocês como um plus, né? Vamos lá. Elle a demeuré 15 ans dans cette maison. Então, nesse sentido de ela morou 15 anos nesta casa, vai ser com o auxiliar avoir. Então, ela morou, auxiliar avoir, habiter. Demeurer no sentido de habiter. Un autre exemple. Il a demeuré chez ses parents jusqu'à l'âge de 30 ans. Então, ele morou na casa dos pais até a idade de 30 anos. Un autre exemple. On a demeuré 20 ans à la même adresse. Nós moramos, a gente morou 20 anos no mesmo endereço. Por que está à la? Porque adresse em francês é feminino. Eu digo une adresse, d'accord? Alors, on a demeuré 20 ans à la même adresse. E quando ele tem o auxiliar être, aí ele vai estar no sentido de rester, ficar. Então, demeurer no sentido de rester vai ser com auxiliar être. Par exemple, je suis demeuré là sans bouger. Je suis demeuré là sans bouger. Eu permaneci, eu fiquei, né, aqui ou lá sem me mexer. Bouger signifie mexer-se, d'accord? On continue. Il est demeuré inconscient pendant de longues minutes. Ele permaneceu, ele ficou inconsciente por longos minutos. Le prochain exemple, cette question est demeurée sans réponse. Cette question est demeurée sans réponse. Esta pergunta permaneceu sem resposta. Bom, pessoal, agora vocês podem praticar tudo isso com os exercícios do livro ou criando frases aí, falando para vocês. Uma dica importante de neurociência é você ensinar a você mesmo. Faça de conta que você tem uma pessoa diante de você e que você é o professor. Explique tudo isso e você vai ter muito mais facilidade de memorizar. Alors, à bientôt et à la prochaine vidéo!